Saudações, amigos! Esse tema é um tema importante. O que é a doutrina espírita, afinal? A grande verdade é que todos os oradores espíritas, todos os grandes pesquisadores do espiritismo, todos os grandes nomes que nós possamos lembrar, todos eles já se referiram a isso, já procuraram observar o que é e o que não é a doutrina espírita. E a minha contribuição modesta é no sentido de esclarecer um pouco mais as dúvidas que correntemente as pessoas levantam perto de mim e me perguntam o que é, afinal, o que não é. A doutrina espírita não tem muita coisa, não é muita coisa. E é interessante começar pelo que ela não é, para analisar depois o que ela é. A doutrina espírita, por exemplo, não tem dogmas. As pessoas dirão, mas a reencarnação é um dogma. Não, a reencarnação não é um dogma. A reencarnação é milenar, provém de povos antiquíssimos. E Platão e Sócrates se referiam à reencarnação. Pesquisadores modernos, não espíritas, como por exemplo Brian Weiss, Ian Stevenson, Rabindranath Banerjee e outros, publicaram livros com casos sugestivos de reencarnação, que na verdade são absurdamente comprobatórios, mas eles colocaram como casos sugestivos. A reencarnação é analisada de várias maneiras, provada de várias formas, de vários ângulos. E aí nós pensaremos que tipo de dogma é esse que é tão estudado, analisado, comprovado de diversas formas, sessões de regressão de memória que fazem a prova física, a pessoa falando idiomas que nunca ouviu, que não conhece. Existe um estudo de um pesquisador chamado Júlio Pérez, de São Paulo, onde ele mapeou o cérebro das pessoas fazendo sessões de regressão e percebeu que a parte do cérebro utilizada pela criatividade estava praticamente estacionada. A parte utilizada do cérebro era a parte da memória e da emoção. Ou seja, em termos cerebrais, a pessoa que estava relatando uma encarnação anterior, numa sessão de regressão, não estava criando, estava recordando memória e sentindo a emoção de quem está revendo um fato só pode ter sido vivido. Alguns dirão, você pode lembrar de uma história que você ouviu semana passada, mas o problema é que as sessões de regressão são dinâmicas. O terapeuta, no momento em que o paciente relata que está numa casa, o terapeuta pede para que a pessoa vá até o sótão e diga o que ela vê. Ou seja, a sessão é dinâmica. Não pode uma lembrança de uma história que o paciente ouviu semana passada ser reproduzida em situações que ele não ouviu supostamente, porque a sessão é dinâmica. Portanto, a reencarnação já foi provada de várias formas, por vários ângulos, e há muitos estudos nesse sentido. Eu pergunto, que dogma é esse que tem todas essas características que não fazem parte da definição do que é um dogma? Dogma, por exemplo, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Num outro vídeo eu falei sobre o Espírito Santo, que é para a doutrina espírita. Mas isso é um dogma católico, do catolicismo, que não admite contestação, que paira intocado desde aqueles concílios ecumênicos antigos, onde isso foi definido, e não é discutido. A doutrina espírita, portanto, não tem dogmas, não tem sacerdotes ou sacerdócio organizado. Chico Xavier, Divaldo Franco, são exemplos interessantes e muito úteis para que nós observemos e aproveitemos aquilo que eles têm de bom, mas não são gurus, não são sacerdotes para endeusar. São pessoas, seres humanos como nós, naturalmente muito mais elevados pelo tipo de vida de caridade e de desprendimento material pelo próximo, que tem levado ao longo da encarnação. Chico já desencarnou, Divaldo Franco tem 85, 86 anos, agora me falha a memória, creio que 86, me falha agora a memória. Mas a questão
é que não temos, na doutrina espírita, sacerdócio organizado. Não há dias da semana específicos, não há roupas específicas, branco ou preto, ou amarelo ou rosa. Se a pessoa se sente melhor com uma cor X, se aquilo a deixa mais relaxada e mais propensa à meditação e à reflexão, essa cor é a cor ideal. Não há também músicas específicas, cantorias, mantras. Não há nada disso na doutrina espírita. Não há velas, não há oferendas, não há bebidas, não há nada disso na doutrina espírita. Tudo isso faz com que as pessoas digam, mas afinal de contas, o que é então a doutrina espírita? A doutrina espírita é uma filosofia, é uma ciência e é uma religião. Ela será naturalmente uma filosofia desde o momento em que aquilo que os espíritos trouxeram através da psicografia e da psicofonia é analisado e é estudado, refletindo as leis morais, a vida futura, aquilo que está na epígrafe do Livro dos Espíritos, que fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Esta é a epígrafe do Livro dos Espíritos, antes de qualquer texto do Livro dos Espíritos. Interessante, ela é uma filosofia, porque ela reflete sobre todos esses elementos com uma profundidade absurda. É uma religião, se nós entendermos religião num outro sentido. Tem um vídeo somente sobre religião e espiritismo, onde eu mostro que, se nós entendermos a religião como religare, ou seja, ligar a criatura com a divindade, ligar a criatura com o plano transcendental, então a doutrina espírita será uma religião. Mas se nós entendermos a religião como um sacerdócio organizado, com liturgia, com cânticos, com uma série de paramentos e de situações que são características do catolicismo e de outras doutrinas e outras religiões, então não. Então não. A doutrina espírita, nesse caso, não será uma religião. Depende do sentido que nós dermos à palavra religião. Se a religião nos conecta, então a doutrina espírita será uma religião. Eu não frequento nenhum centro espírita. Não tenho absolutamente nada contra quem frequenta. Se a pessoa se sente bem, se a pessoa acha que aquilo a auxilia a entrar em conexão com o seu eu, com a sua espiritualidade, e a refletir, e a oração lhe parece mais proveitosa, e ela consegue se concentrar mais, ela consegue aplicar os princípios da caridade na vida prática, ela consegue entender as relações entre a espiritualidade e a vida material, então ela faz bem indo ao centro. Mas se ela consegue praticar a caridade, se ela consegue compreender o próximo, e se ela se esforça para aplicar os princípios que ela colhe nas leituras, principalmente dos livros de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e certamente os livros também de Chico Xavier, psicografados, portanto, por Chico Xavier, os outros do Edivaldo Franco, da Ivone e do Amaral Pereira. Se a pessoa nas leituras absorve e aplica, então ela não necessita necessariamente de frequentar algum centro. Depende do individual. Religião no sentido de ligação com a espiritualidade. Nesse caso será uma religião, no outro caso não. E uma ciência. Mas por que uma ciência? As pessoas reclamarão, dirão que a ciência tradicional tem pressupostos que o espiritismo não atende, por isso a ciência oficial não a reconhece. Tem um vídeo somente sobre ciência e espiritismo, onde eu explico que a ciência possui um ramo que a estuda, chamado epistemologia, e que estabelece uma série de critérios que fazem com que um estudo seja considerado ciência. A astrologia não é uma ciência, mas a astronomia é uma ciência. No entanto, a astronomia diz que o núcleo do Sol tem 15 milhões de graus de calor. O núcleo do Sol. Ninguém se aproximou do Sol. Quanto mais verificar o calor de seu núcleo. Mas a astronomia afirma e a ciência aplaude e diz que sim.
O tipo de método de análise, por certo, não é o mesmo para todas as ciências. Se na biologia o microscópio me mostra um micróbio, se na física eu percebo a velocidade dos corpos, se na química eu misturo os elementos e verifico na prática o resultado, na astronomia, por exemplo, não tenho essa possibilidade em muitos casos. E o Espiritismo é uma ciência que lida com um objeto de estudo sui generis, o objeto particular. Eu não posso pegar uma encarnação passada e colocar na minha frente e olhar para ela. Eu posso fazer uma sessão de regressão. Pode ser que na sessão de regressão exista uma informação dita pelo paciente que ninguém sabe na face da Terra e que a pessoa comprova como verdadeira. A indicação de um vilarejo que já não existe mais, de uma casa que já foi destruída e só há registros na prefeitura. Essas coisas nos fazem acreditar que o objeto de estudo da ciência espírita não é o mesmo da ciência tradicional. E aí um ponto delicado, um ponto bastante delicado, que é a questão respeitabilíssima das seitas, das doutrinas e das religiões da cultura africanista. Temos os espíritas o maior respeito e a maior consideração pelas culturas africanistas, como por exemplo a Umbanda e o Candomblé. São profundamente dignas, porque representam histórias seculares. Elas trazem a cultura de um povo, a experiência do povo com a natureza, com os elementos da natureza. No entanto, não são espíritas. Mas por quê? Por que digo isso? Por que digo que elas não são espíritas? Eu as quero mal, eu as vejo mal? Não. Espiritismo é uma palavra, e espírita ou espiritismo são palavras cunhadas por Kardec. Kardec inventou estas palavras quando, através de fenômenos que ele presenciou e que ele, cético, ficou impressionado, ele procurou, porque era poliglota, consultar a médiuns do mundo inteiro. Utilizou mais de 1000 médiuns para colher respostas que coincidissem e perguntou até colher um manancial enorme de respostas e foi desprezando aquelas que fossem ilógicas, aquelas que não correspondessem à razão e separou somente aquelas que eram as mais irrefutáveis e aquelas que resistissem ao crivo de qualquer critério rígido. E assim verificou que os espíritos nos dão orientações e nos dizem coisas que fazem compor a doutrina espírita. A doutrina espírita não é de Kardec, é dos espíritos. Eles ditaram. E aí é que esse conjunto que é a doutrina espírita não é mística. A doutrina espírita não é mística, não é cabalística, não é esotérica, não tem fantasia, não tem roupagens, não tem incensos, não tem altares, não tem nada disso. O que não quer dizer que isso não seja respeitável. Se a pessoa, para fazer a sua oração, se sente bem no altar, se sente bem colocando uma roupa, ela que coloque a roupa. A liberdade que o espírita possui é completa, desde que ele atue no bem, que seus pensamentos estejam elevados na espiritualidade. Não há nenhum problema nesse sentido. Mas a doutrina espírita é neutra. A doutrina espírita é neutra. Não há fantasia, não há misticismo. A doutrina espírita quer saber. Melhor dizendo, ela sabe, mas ela pergunta a nós: você vai desencarnar? Para onde você vai? O que você vai fazer? O que vai acontecer com você? Você ser um místico, você participar ativamente de religiões orientalistas, africanistas, você se utilizar de roupas, paramentos, você ter incensos em casa, altares mirabolantes, isto vai mudar a sua situação? O cabalístico, o bruxo, o místico, com o respeito que nos é devido, que devemos a eles, isto mudará a situação deles após o desencarne? O que muda realmente a situação após o desencarne? O que é importante? É claro que todos esses místicos, ao desencarnarem, assim como também os católicos, os protestantes, os budistas, os adeptos ao judaísmo e etc., eles
tendo vivido bem, tendo tido uma vida no sentido do bem, eles terão respeito em relação às suas doutrinas. Eles serão respeitados. Eles não serão ofendidos em suas crenças. Ninguém dirá, você foi um místico, você andou no erro, de modo algum. Mas o que mudará e o que realmente vai interferir é o bem que fizeram, são as lágrimas que secaram, é a caridade, o perdão, a paciência, é o sentido do bem, é o sentido da cultura. Isto é o que vai interferir no depuramento espiritual. Quantas lágrimas foram secadas, quanto de evolução espiritual aquele espírito gerou para os outros e para si mesmo. E nisto o misticismo pode ajudar, e nisto o misticismo pode contribuir, e tudo isso que não é espírita também pode contribuir, mas não necessariamente. Eu posso ser uma boa pessoa em qualquer religião. Eu posso ser uma boa pessoa com roupas de todo gênero, místicas. Eu posso utilizar o tarô, a cabala. Eu posso fazer de tudo, mapa astral. E posso ser uma ótima pessoa ou não. Não necessariamente. Eu posso ser espírita e não entender o espiritismo e ser uma má pessoa. Não necessariamente uma coisa implicará em outra. Mas é importante que entendamos que o espiritismo é aquilo que está relatado por Kardec, que não veio dele, veio de tudo aquilo que os espíritos explicaram. E os espíritos rechaçaram todos estes aspectos místicos para ficar com a essência no livro dos espíritos e nos outros que vieram depois. Mas a essência não é mística, a essência é neutra, que é aplicada a qualquer um de nós, seja religioso ou não. O ateu, o agnóstico, também desencarna. E o destino espiritual dele tem a ver com a evolução espiritual no sentido do bem. O ateu não está errado, não precisa deixar de ser ateu, nem o agnóstico. Desde que eles procurem atuar com ética e procurem ser boas pessoas e atender aos princípios que o próprio Cristo colocou, princípios universais, fazer o bem, amar o próximo. Não preciso ser religioso para amar o próximo e para fazer o bem. E eu terei, sendo agnóstico ou sendo ateu, o que quer que seja, uma boa sequência após o desencarne. Mas isto tudo mostra o que é o espiritismo e o que ele não é. Ele respeita as outras crenças, mas ele coloca claramente, não são espíritas, ainda que se denominem, mas não são, porque o espírita é aquele que segue e que procura observar o que os espíritos disseram, toda a linha que eles disseram. E eles disseram, você pode acender velas, mas acender velas não irá te ajudar se a sua mente não estiver conectada, se o seu psiquismo e sua espiritualidade não se elevarem com aquela luz. Aquela luz é uma energia do fogo, da vela, mas aquilo não vai te ajudar se o teu psiquismo e tua espiritualidade não te ajudarem também. Se a tua mente estiver na concupiscência, na pura sensualidade física, no prejuízo material ao semelhante, na lesão, a vela não irá te ajudar. Isto é o que o espiritismo coloca. Pode te ajudar se você de alguma maneira se sentir, mas não necessariamente. Talvez não seja tão simples compreender essa questão toda, mas é certamente importante para que saibamos situar o espiritismo naquilo que ele é e naquilo que ele não é. Agradeço muito a atenção de vocês, fiquem com Deus e Deus os acompanhe.